Olá, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda a esse nosso encontro. Hoje nós vamos falar sobre como focar no que importa na sua vida profissional de engenheiro. Então, vai ser muito legal, muito importante você estar aqui. E eu quero já convidar aqui, vou fazer aqui um stories para já convidar quem está aqui no Instagram. Então, você que está aqui no Instagram, venha para cá, porque a gente vai começar agora. Clica no link da bio, entra lá no meu WhatsApp, que você tem já o link direto para o Zoom. E aí você vai poder me fazer perguntas. Então, você que está aqui no Instagram, venha para cá. Deixa eu colocar assim. É isso aí, vamos lá. Vamos começar hoje a nossa noite com um tema muito importante para todas as carreiras. Eu falo de engenharia porque eu sou engenheira, sou aqui mentora de engenheiros, então eu quero trazer para você aqui na nossa linguagem. Mas claro que se tiver alguém de fora, tiver alguém que veio aqui como convidado, fique à vontade, é só me dizer aqui de onde você é, qual é a sua profissão, e seja muito bem-vindo, porque tudo que eu falo para engenharia também serve para outras carreiras, mas vamos focar aqui. Eu já quero começar compartilhando a minha tela, porque nosso tema, ele é importante, como eu te falei, para todas as áreas. A gente precisa saber no que focar. Tem muitas coisas acontecendo na nossa vida profissional, na nossa vida do dia a dia, na nossa vida particular. São relacionamentos, são problemas diários, coisas para resolver, e a gente precisa focar. Quando a gente tem a intenção de crescer na carreira, quando a gente tem a intenção de ser um melhor engenheiro, de alcançar algo maior, aí a gente precisa estar um pouco mais atento no que a gente vai fazer no dia a dia. E o nosso foco aqui não é falar da profissão, da área que você quer ser. Nosso foco principal é te dar diretrizes e ações práticas para que você consiga focar naquilo que você quer para o seu crescimento. Se você quer crescimento financeiro, se você quer melhorar a sua posição na engenharia, no cargo que você ocupa, se você quer conquistar a sua empresa, ter, né, a sua empresa de construção, de reforma, de projeto, seja ela o que for, então você precisa focar em algumas coisas que te levam na direção do seu objetivo. E é justamente sobre isso que a gente já vai começar a falar aqui, nesse primeiro tema, sobre o que é foco, né? Então, eu quero já trazer para você, vou beber uma água aqui, rapidinho, já que estamos ao vivo e podemos fazer de tudo. Se eu tossir, já sabe, né? Estamos ao vivo e eu não vou cortar para quem está assistindo depois a gravação, porque é provável que eu deixe essa gravação, mas para você que está aqui comigo no YouTube, no Instagram e também aqui no Zoom, vai poder me fazer perguntas ao vivo, tá? Então vamos lá. Deixa eu aumentar aqui para a gente ficar bem com um foco bem legal. Então, o que é foco, né? Então, a gente pode trazer aqui, entre várias definições, que o foco é a capacidade de você se manter com a atenção total em algo, sem distrações. Ninguém te chamando, ninguém batendo na porta, você realmente está focado naquilo que te interessa, que você quer ter ali um resultado. Então, o que é que a gente precisa entender um pouco disso, né? Que a gente tem aí uma batalha diária, né? E a cada momento, cada segundo, vamos dizer, entre foco e distração. A gente tem que tomar muito cuidado com as distrações do tanto internas quanto externas, eu vou falar um pouco sobre isso aqui. Por quê? Porque muitas vezes você está achando que está produzindo, está conseguindo aproveitar seu tempo e no final do dia você está exausto, não conseguiu nem metade da lista que você tinha que fazer de tarefas. Então, essa batalha entre foco e distração lhe diz o quê? Quanto mais foco você tiver, menos distrações te atrapalharam. Então, você precisa tentar ao máximo eliminar, cuidar dessas distrações para que você aumente o seu tempo de foco. E o que é que a gente tem com isso aqui, né? Então, quanto menos distração você tiver, mais foco, concorda? Mais foco, claramente, a gente tem isso. E existe um estudo, né, que foi, na verdade, publicado pelo Renato Alves, ele é escritor, ele é pesquisador,
principalmente da área, né, cognitiva, ele, inclusive, escreveu esse livro, né, O Cérebro com Foco e Disciplina. Ele diz que, de uma forma geral, né, dentro da pesquisa, do que ele encontrou, que no ambiente de trabalho, você perde o foco, as pessoas só conseguem focar em torno de 11 minutos. Então, por que que a gente percebe isso? Porque são muitas distrações, telefone tocando, ou alguém que chama para reunião, a pessoa levanta para tomar um cafezinho, a pessoa levanta para conversar com o outro, alguém interrompe. E no ambiente de trabalho são várias interferências, várias pessoas ali. A não ser que você trabalhe sozinho, que aí são outras interferências que eu vou estar falando aqui. Então, me conta aqui, você que está aqui comigo no Zoom, quais são as distrações que você já tem, que você já observa, no seu dia a dia? Me conta aqui, porque eu já vou falar sobre alguns exemplos de distrações aqui. Quero saber. Isso, exatamente, exatamente. Alguém que te interrompe, telefone, notificações de telefone. Então, é isso aí. Então, quando eu estou olhando aqui para o lado, é porque eu estou vendo aqui os comentários de vocês, tá bom? Então, vamos lá. Então, vamos pegar aqui alguns exemplos de distrações externas e internas. As distrações externas da obra. A gente vai no campo, vai fazer uma visita e várias pessoas vão ali comentando com a gente. Tem um problema aqui, aconteceu isso, deu um erro, tá no desaprumo, faltou material. Acontece alguma coisa quando você vai fazer a sua vistoria em obra. Quando você se determina, eu vou visitar 5 pavimentos todos os dias, eu vou correr a obra, né? Não vou visitar só 5, porque é sua área, né? De repente, aquela área, você está responsável pela a área externa da obra, ou você está responsável pelo prédio, você tem que fazer toda a vistoria do que você tem que acompanhar dos serviços, e daí você criar relatórios e tudo mais. Mas naquele momento do campo, várias pessoas vão te incomodar. O encarregado de elétrica, o encarregado de hidráulica, é alguém que está com problema de material e aí vai chegar para você. O almoxarife que está com problema de entregar os equipamentos, os materiais para o campo. Então, vai sempre chegar algo para você resolver naquele momento. Então, a mesma coisa acontece no escritório. Às vezes é um projeto que não chegou, às vezes é um fornecedor que não deu um preço para você fechar um orçamento daquele projeto que você tem que fechar para entregar ao cliente. E aí são muitas informações. Assim como nas empresas parceiras que tenham alguma dificuldade, vão estar interrompendo, vão estar te ligando, te mandando mensagem, e-mail. Tudo isso são distrações que te tiram do seu foco, daquele dia, daquela semana. E aí você não consegue cumprir as metas, né? Dentro do que você está planejado, tanto para a sua carreira, quanto para os resultados que você quer dar para a empresa. Então, o que é que eu falo com relação às distrações externas? Essas, a gente pode ter alguma interferência, né? Que a gente pode controlar, pode ter alguns. A gente vai estar falando um pouco mais à frente, quais são as ações que você vai tomar quanto a isso. Mas a mais importante que a gente tem que estar bem ligado são nas distrações internas, porque é da nossa mente. Isso nos atrapalha durante o dia, inclusive quando a gente está em casa. Atrapalha, inclusive, o nosso sono, atrapalha a concentração de algo que a gente tem que focar naquele dia, aquela resposta, naquele relatório, no e-mail que você tem que escrever muito bem escrito. Então, as distrações internas, elas mexem muito com a gente. E tem também aquelas que a gente tem que pensar assim, são as distrações internas e são emocionais. É quando você tem algo emocional que está te atrapalhando a resolver seu dia a dia, né? Tudo que você tem que resolver. Então, a emoção está te atrapalhando. É um problema com o filho, é um problema com o marido, um relacionamento que terminou, alguma coisa que aconteceu de saúde com alguém da sua família e você está preocupado. Então, a gente tem que tomar muito cuidado com relação a essas distrações. Então, eu vou fazer aqui algumas observações e depois eu vou entrar exatamente em como você focar para você ter aí mais resultado, tá? Então, vamos lá. Com relação aqui à observação que eu tenho para fazer para você, né? Que a gente precisa tomar cuidado, porque existe o foco no que é errado, né? Existe o foco, você pode estar focado, beleza. Mas, de repente, você está focado aqui no celular. Você está com foco no lugar errado, na hora errada.
não é hora de distração, não é hora de você relaxar. É hora de você focar no seu ambiente de trabalho, naquilo que você se determinou. Então, focar na coisa errada não te leva a lugar nenhum, concorda? Mas focar na coisa certa é o que você precisa entender que vai te levar ao seu objetivo. Então, para isso, você precisa ter um objetivo e ter atenção plena do que você deseja, né? Então, você precisa juntar o seu objetivo, as suas tarefas diárias, o seu foco, tudo isso convergir para onde você quer chegar, concorda? Então, quando a gente fala aqui, né, deixa eu aumentar aqui para ficar mais fácil para você. Então, quando a gente fala aqui de focar na coisa certa, a gente precisa ter objetivo, planejar essas ações para a gente alcançar esses objetivos, ter uma organização das ideias, dos passos, né, do dia a dia, né, para que a gente consiga daí ter disciplina, persistência para alcançar o que você deseja. Então, não adianta você ter foco na coisa errada, planejar e não estar de acordo com o que vai te levar ao seu objetivo, tá? Então, vamos pensar o seguinte: vamos pensar se você quer alcançar um crescimento profissional, né? Eu vou dar outros exemplos aqui mais para frente, mas se você quer alcançar o seu crescimento profissional na empresa, você hoje é engenheiro de produção, está no campo, e de repente você quer ir para a área de planejamento, da área de planejamento você quer ir para a área de orçamento, para a área gerencial, até chegar a ser diretor. Então, se você está focando em estar no campo o tempo todo, você está focando em estar dando atenção a todos os problemas que acontecem no dia a dia, você não está com um planejamento para você sair do campo e ir para o escritório, e ir para a área de realçamento, planejamento, até na área do escritório central, vamos dizer assim, em que você tem ali o início do projeto, né? Tem o planejamento inicial, ainda no momento em que você não tem, está ali na concepção do projeto, né? Então, você quer ir para essa área, então você precisa planejar qual é os passos que você vai dar para esse objetivo. Então, você precisa focar nisso. Então, quando eu falo focar, não é só parar aqui e dar atenção ao que você está fazendo, é focar naquele objetivo que você deseja. Então, vamos lá. Então, qual é a importância, né? Deixa eu diminuir aqui para ficar mais fácil. Então, qual é a importância do foco? Se a gente for pensar assim, é melhorar seu desempenho, é você buscar um resultado melhor, né, na sua carreira, para que você consiga atingir o que você deseja. Então, a gente precisa definir o que você deseja, concorda? A gente vai precisar entrar aqui embaixo, né, mais à frente, eu vou estar falando para você, para colocar a mão na massa. Você tem que planejar. Vamos sair daqui com um plano de ação. Que tal? Eu acho que você vai gostar aqui, né? De anotar o que você vai fazer daqui para frente para focar. Vamos lá, vamos seguir em frente aqui que vai ser muito legal. Então, você precisa entender que é importante você focar para você ter resultado no que você deseja, tá? Então, eu quero fazer o seguinte: eu quero já entrar de forma prática aqui no que você vai focar. Como você vai focar? A gente vai dar aqui ações práticas, várias. Então, você pode anotar, você pode fazer um print, você pode me passar um direct, se você quiser. De repente, eu vou pensar se eu libero o mapa mental aqui para você. Se de repente você tirar um print comigo aqui, colocar que a aula foi legal, e aí pode ser que eu libere para você o mapa mental. Fizer isso, olha, vamos brindar aqui com um cafezinho. Aí a gente pode liberar esse mapa, hein? Se você estiver gostando. Então, vamos lá. Vamos tomar esse café antes que esfrie. Então, como você pode focar? Primeiro, a primeira coisa que você precisa entender, o que importa para você. Então, deixa eu voltar aqui para poder a gente pensar o seguinte, ó. A gente agora vai falar sobre mão na massa, tá? Mas antes, deixa eu voltar aqui. Quero olhar olho no olho para você. O que é importante para você hoje? É ter um crescimento financeiro? É você conquistar um emprego melhor, né? Uma área melhor na engenharia? O que você deseja? É como eu dei o exemplo, é você sair do campo e ir para a área do escritório?
Ah, não, Josi, eu quero conquistar a minha empresa, eu quero empreender, eu quero sair dessa coisa de obra, eu quero fazer minha empresa de projeto, prestação de serviço de projeto, né? Contratar alguns projetistas, fazer projetos de instalações elétricas, instalações hidráulicas, na área de orçamento, o que seja, né? Então, você precisa planejar, você precisa entender o que que importa para você, o que que é importante dentro da sua carreira. E a gente vai entrar agora, colocar a mão na massa, para que você anote, tá? O que é importante para você. Então, vou de novamente aqui, eu vou compartilhar a minha tela para a gente ir no passo a passo, tá bom? Vamos lá. É importante que você escreva e defina qual é o seu objetivo na engenharia. Ou o seu objetivo de carreira, o que é que você quer para a sua vida, o que é que você quer dar de melhor para a sua família. Você precisa escrever e colocar isso no papel. E a gente vai fazer o seguinte: anota já de uma forma que você entenda assim. Eu tenho um quebra-cabeça. Vamos pensar no quebra-cabeça. Quando a gente tem um quebra-cabeça, que a gente quer montar aquelas peças que estão embaralhadas, a gente precisa de uma capa, de um bloco, da caixa, seja o que for, de um desenho, que é o desenho final desse quebra-cabeça. E é isso que você precisa entender. Você precisa ter uma ideia fixa da sua área, da sua carreira, do que você quer para a sua vida profissional. E isso você pensa de uma forma que seja um quebra-cabeça montado. E durante a sua vida na engenharia, você vai pegando peças que são importantes para você montar o seu quebra-cabeça. Então, se você quer ser diretor de uma empresa grande, se você não está, vamos pensar, se você ainda não está numa empresa grande, a primeira coisa que você tem que fazer é se capacitar, estar apto a entrar numa empresa maior, concorda? Daí em diante, estando numa empresa que você tem condição de ser diretor, que tem um plano de carreira, que tem como você galgar melhores condições e crescendo, né, a escadinha e crescendo a ser diretor, então você já está na empresa grande. Agora, quais são os passos que você vai dar para entrar, para crescer, né? Aí é que você tem uma ideia fixa para conquistar o que você deseja. Então, vamos lá. Escreva de uma forma abrangente, inicialmente, depois você vai buscar dentro das suas, assim, pensar de uma forma mais clara e anotar de uma forma smart no seu caderno. Eu já disse a você, né? Quando você vier aqui para mim, vamos lá. Vou voltar aqui novamente. Quando você vier para nossas aulas, que eu te convidar, ou seja, que está aqui comigo já no WhatsApp, está no Instagram, está me acompanhando, já sabe. Quando eu faço uma aula, eu sugiro que você tenha um caderno separado para os nossos encontros, porque você vai anotando seus insights. Quanto mais você anota, mais você tem condições de estar se lembrando, colocando em prática. E uma das coisas importantes aqui é que você tenha sempre à mão qual é o seu objetivo. Ou você coloca isso num post-it, em um lugar mais claro, ou você coloca num caderno que você está sempre acessando, numa agenda, num planner, que ali você tem uma página em que você vai estar acessando, para que você não esqueça em nenhum momento qual é a sua ideia fixa, tá certo? Que é o que a gente está falando aqui. Então, vamos lá. Você precisa de uma ideia fixa e de um quebra-cabeça que ele vai ser montado durante sua vida profissional. Porque é uma caminhada, né? A gente quer chegar em a algum lugar, mas a gente tem que curtir a caminhada. E para a gente curtir a caminhada e dar ok, a gente precisa saber se está pegando essas peças certas, concorda? Então, vamos lá. O que mais a gente precisa fazer para estar mais focado no que a gente deseja? A gente precisa entender que existem tarefas no nosso dia a dia e a gente precisa diferenciar quais são as tarefas que vale a pena a gente dar atenção e as tarefas que não vale a pena, né? Aquelas que a gente tem que tomar realmente bastante cuidado. E eu chamo aqui de tarefas impulsoras. Por que eu chamo impulsora, Josi? Vamos pensar em propulsão, aquelas que vai te impulsionar realmente a você crescer, a atingir o que você deseja, conquistar o seu objetivo. Então, o que a gente seria aqui também? Uma tarefa de produção. Você produz aquela tarefa, é uma tarefa que lhe traz resultado.
Então, a gente tem as tarefas de produção, aquelas que a gente consegue planejar e entregar no tempo certo, e tem aquelas tarefas que você sabe que você precisa fazer, porque elas são importantes para a sua caminhada, e ao mesmo tempo você está com um problema aí de tempo, né? Então, a gente precisa tomar cuidado, porque as tarefas que a gente entrega em atraso, elas nos deixam estressados, elas nos deixam com um tempo muito apertado, arriscado, né? De perder um cliente, de perder um prazo com o diretor, de ter o prejuízo financeiro. Então, a gente precisa tomar muito cuidado com essa tarefa aqui. Ela é importante, a gente precisa entregar, a gente precisa colocar ela à nossa frente, porque ela vai nos impulsionar para frente, para crescer e atingir o objetivo, mas a gente tem que tomar muito cuidado com a administração desse tempo, para a gente conseguir realmente alcançar com uma margem mais tranquila, vamos dizer assim, de uma forma mais com folga, né? Uma margem com um bom tempo, né? Para a gente ficar mais à vontade. E ter tranquilidade, de repente, de colocar outras tarefas no lugar que vai se transformar de uma tarefa que é apenas uma tarefa de ocupação, né? E a gente vai ter mais tempo, a gente vai ter condição até de descansar, sair mais cedo do trabalho, chegar mais cedo, dormir mais cedo. Então, tudo isso é importante. Uma outra coisa que a gente tem que tomar cuidado são as tarefas de ocupação. Elas são importantes? São. Por quê? Porque são, às vezes, tarefas obrigatórias. São as tarefas de casa. Você tem que lavar, alguém que precisa lavar, claro. Você tem que lavar, ou então fazer compras. Você tem que fazer compras, você tem que fazer pagamento, você tem que levar seus filhos ao médico. Então, a gente sabe que ali são tarefas de obrigação, mas a gente, de ocupação, desculpe, que são obrigatórias, mas a gente não pode ocupar nosso tempo maior com ela. A gente precisa se concentrar, nosso foco, em trabalhar nas tarefas que nos impulsionam para frente. Tá? E existem aquelas tarefas também de ocupação dispensável, e o nome já diz, ela é dispensável mesmo. Ou você vai delegar, ou você vai realmente diminuir, por exemplo, Netflix, você assiste muita série toma mais tempo do que filme para a gente, né? A não ser que a pessoa fique filme, um atrás do outro, mas a série prende muita gente. Então, se você tem algo a resolver que é muito importante, uma tarefa que vai te impulsionar, que vai estar ligada ao seu objetivo, por que é que você vai perder tempo com o celular, internet, e está em novela ou está numa série? Por quê? Ela realmente é dispensável. Então, você pega esse tempinho e vai se capacitar, você vai se dedicar a algo realmente mais importante. E aí, o que que eu digo aqui, né? Quais são as tarefas impulsoras que eu chamo, né? Aquelas que estão ligadas à sua ideia fixa. Porque elas vão te levar ao seu objetivo final, né? Vão te levar ali a ser diretor, a ter um crescimento, a empreender, a ser um mestre, né, dentro da academia. Então, a gente precisa pensar no que a gente precisa selecionar de tarefas para que dê tranquilidade e a gente consiga dar passos maiores ao invés de estar caminhando igual uma tartaruguinha ou estar estagnada na carreira. Concorda? Então, muito cuidado aí com o que a gente tem de tarefas que podem realmente ser eliminadas, tá? E uma outra coisa que é importante para a gente focar. Então, me diz aí, Josi, são priorizar essas tarefas que eu já te falei, que são aquelas que vai te levar a montar o seu quebra-cabeça, concorda? Então, o que é que eu quero trazer aqui? Vou trazer quatro ações, né? Desculpe, quatro tarefas aqui para a gente priorizar, e daí a gente vai colocar a mão na massa, tá? Então, vamos lá. A gente tem aqui as tarefas impulsoras. São aquelas que você precisa, né, fazer. Aumentar o número de entregas dessas tarefas. Quanto mais tarefas que te impulsionam na direção do seu objetivo, mais você tem aí agilidade e rapidez de alcançar o que você quer. Vamos dizer que você quer ser diretor daqui a 5 anos.
Se você faz todo o seu planejamento, você tem meta, você consegue identificar aquela tarefa que está te atrapalhando, você dispensa aquelas que são dispensáveis, como o nome já fala. Você está ali focado em tudo. Por que que você vai demorar 5 anos para ser diretor? De repente, a empresa tem oportunidades em menos tempo e você consegue realmente concluir aí o que você deseja, né? Então, o que que acontece? A gente precisa focar nas impulsoras. E as impulsoras, Josi, que são sem margem. As impulsoras sem margem, a gente tem que tomar um certo cuidado, porque assim, a gente precisa agilizar, planejar, saber quais são as interferências que estão fazendo ela ficar sem margem. Porque a gente precisa dar um passo, a gente precisa transformar aquelas que estão sem margem, a gente consegue entregar, mas consegue entregar cheia de estresse. A gente precisa transformar ela com margem. Se você tem um relatório, um TCC para entregar, que é mês que vem, e você entrega, de repente, uma semana antes, né, 15 dias antes, olha quanto tempo você tem de folga para uma outra tarefa, para descansar, para dar atenção aos seus filhos, né? Então, o nosso objetivo é transformar aquelas tarefas que são importantes, mas que a gente está entregando com certo atraso, no limite ali do tempo, transformá-las num tempo mais com folga, né? Vou dizer, mais folgado, né? Com uma folga maior, tá certo? E as outras tarefas, Josi, né? Que a gente precisa de ocupação, a gente precisa delegar aquelas tarefas que a gente pode fazer compras, pode, de repente, alguém pode fazer a compra por você. E aquelas tarefas que são dispensáveis, dispensa. Rede social, Netflix, né? Internet demais, elimine, né? Pegue realmente aquele seu tempo, ou então determine um momento, um período do dia ou final de semana que você vai precisar ali, e aquilo vai, ao invés de ser uma tarefa de ocupação, está ocupando o seu tempo, ele vai passar a ser um momento de distração. É do seu lazer, que você realmente quer fazer aquele momento como um relaxamento, e aí sim você está dando prioridade às tarefas principais, que as que estão te impulsionando, beleza? E como é que a gente vai entrar aqui, colocar a mão na massa, né? Então, eu quero que você pegue um papel ou seu caderno, né? E liste todas as tarefas por prioridade. Você vai listar primeiro todas as tarefas. Você que está assistindo no replay, né, que eu estou pensando se vou deixar esse vídeo lá no YouTube, acredito que sim, porque eu quero transformar esse conteúdo para muito mais gente, quero realmente ajudar as pessoas aqui, aos engenheiros, a crescerem aí na sua carreira. Então, você que está vendo, pode parar o vídeo agora, no replay, que está vendo no replay, você pode parar o vídeo e fazer a lista de suas tarefas, tá? Depois, você vai colocar ela ali por prioridades. Quais são as mais importantes? Quais são as tarefas que vão te levar ao seu objetivo maior, né? Então, o que que eu quero que você faça em seguida, né? Eu quero que você liste e anote aí, circule, né? Pelo menos 3 tipos de tarefas que você vai dar atenção maior, tá? Quais são essas tarefas, Josi? São aquelas que eu já te expliquei, que vai te levar a algum lugar. E esse lugar é a sua ideia fixa, o seu objetivo maior. Então, você precisa decidir esses 3 tipos de tarefas para que você, no final, escolha uma delas. Uma. Ô, Josi, só uma? Tem tanta coisa para fazer, tanta coisa importante para resolver. Tá, mas tem algo que você pode escolher, uma tarefa que você pode escolher, que ela, na verdade, ela vai impulsionar outras ao seu redor. É como um hábito angular. Eu não sei se eu já expliquei isso aqui para vocês. Vou falar aqui rapidinho. Quando a gente adquire um hábito angular, que a gente chama, né? Você pode pesquisar isso na internet, ver um estudo, um livro. Um hábito angular é aquele que ele ajuda aos outros hábitos crescerem juntos. Por exemplo, quando você faz uma atividade física, quando você tem
bebe mais água, né? Então, isso vai lhe trazer, esse é um hábito que vai te trazer melhores resultados em outras áreas. Se você faz uma atividade física, você acaba tendo mais saúde, você consegue aquecer o corpo, tomar um banho frio pela manhã, que vai te dar mais energia, você consegue respirar, andar, caminhar melhor, você vai ter sono durante a noite, porque você já está ali na atividade durante o dia, você consegue ter mais energia pela manhã e fazer suas tarefas, seus resultados de forma mais rápida. Então, quando você tem um hábito angular, ele vai trazendo outros hábitos, outros benefícios para você junto com ele. Então, essa tarefa que eu estou comentando com você, que é importante você escolher uma dessas três aqui, né, que a gente está comentando, é para que você possa trazer junto outras tarefas que vão te ajudar a crescer na engenharia, tá? Então, agora, vamos partir aqui para a quinta forma, né, de como você focar. É você colocar as ações práticas. E eu vou trazer aqui ações simples, que você já deve ter ouvido falar, inclusive, na internet. Então, vamos lá. Você pode até listar, pode tirar print. Eu vou falar aqui sobre cada uma delas de uma forma bem simples para ser mais rápido de você colocar em prática. Então, assim, ó, defina suas metas semanais. Isso você já sabe, eu já falei em alguns vídeos sobre suas metas serem smarts, né? Você precisa entender o que você quer, ter um tempo para resolver, ela precisa ser realmente cumprível, né? Vamos dizer, temporal, ela precisa ser importante para você, então, e ela precisa estar ligada ao seu objetivo final. Então, defina suas metas semanais. E essas metas semanais, ela está ligada à sua meta mensal, à sua meta semestral, à sua meta anual, o que você deseja. Como eu falei, se você quer ser diretor de uma grande empresa, você tem passos a seguir. E esses passos, daí você transforma em metas e tarefas individuais. Daí você vai ter a sua prioridade do dia. O que é que você vai resolver naquele dia que está ligado à sua meta semanal? Todo dia você vai ter algumas prioridades, mas tem uma que está ligada à sua carreira, ao seu crescimento. Se você quer ser líder de você, quer ter o domínio, né, da sua carreira, e você vai ali comandar, vai buscar feedback do seu líder, você vai conquistar cada passo, você precisa ter as suas prioridades do dia ligadas ao seu objetivo maior, tá? O que que acontece? Você precisa também planejar a sua agenda, organizar o seu dia a dia, organizar as suas tarefas semanais, e daí você pode usar Google Agenda, você pode usar o Trello, você pode usar o Notion, você pode usar várias ferramentas que existem aí gratuitamente na internet, tá? E o que que acontece? Tem outras ações que a gente pode estar pensando aqui, que são, você precisa se antecipar às distrações. Claro, aquelas que eu já te falei. Se a gente já comentou que, inclusive, um estudioso já fez essa pesquisa, no ambiente de trabalho, você só consegue focar 11 minutos, é pouquíssimo tempo. Imagine você se concentrar no que você deseja para a sua carreira. Então, dentre várias tarefas que você tem do dia a dia, que você tem que dar resultado para a empresa, você também tem que se antecipar às distrações daquilo que você quer para a sua vida, para a sua carreira. Então, avise aos colegas que você vai precisar se concentrar, entre em reunião com você mesmo, então você tem que estar ali com responsabilidade naquilo que você quer para a sua vida, para o seu momento, para o seu resultado. Mesmo que não seja para você aquele momento, mas que seja para dar resultado, para que o seu líder veja você como um cara responsável, como uma pessoa que faz as entregas na hora certa, então você precisa trabalhar de portas fechadas para que você se concentre, né, naquele momento. Então, faça a lista do que você vai vistoriar no campo, por exemplo, desative as notificações dos celulares, dentre outras ações aí que você tem. E a gente vai, inclusive, deixa só eu voltar aqui para falar para você. A gente tem outras ações que a gente precisa colocar em prática, e eu vou estar dando aqui alguns exemplos
para a gente realmente não cair na tentação de dizer assim, Josi, tem muitas coisas que eu tenho que colocar em prática. Eu estou muito confuso. Anota, tá? Eu vou voltar aqui para o mapa mental, mas anota, porque é exatamente isso que a gente faz na nossa mentoria. Então, voltamos aqui, nossa conexão caiu aqui rapidinho. Teve algum problema aqui na internet. A gente gosta, a gente ama a internet e tecnologia, mas quando ela dá o pane, né? Vamos voltar à nossa planilha aqui que a gente estava conversando sobre as práticas. Vamos lá. Então, hoje eu estava falando aqui, né, sobre ações que você pode colocar em prática. Então, você se antecipe às distrações, como a gente falou aqui dando exemplo. Uma outra coisa que você pode fazer é definir os horários importantes. Isso realmente é muito importante para o seu dia a dia. Por que eu estou falando isso? Porque você precisa definir blocos de horários, tanto de reuniões, tanto para responder e-mails, quanto para receber e atender terceiros, empreiteiros, coisas que você tem a ver com terceiros, que você faz diariamente ou semanalmente na obra, e você pode concentrar. Então, assim, é importante que, por exemplo, para as reuniões, você tenha início de começar e horário de término, para que as reuniões tenham mais produtividade, para que todo mundo consiga falar, mas que saiba que tem um limite, porque senão fica cansativo, as pessoas já não prestam mais atenção, e os celulares também ali ficam conectados, as pessoas ficam respondendo. Uma coisa importante, eu quero dar uma opinião aqui, é importante, eu quero falar aqui no olho. Se eu te perguntar para você, quando você está numa reunião com outras pessoas, várias pessoas, você deixa o seu celular próximo de você? Responde aqui para mim que eu quero saber. Sim, sim, sim. Todo mundo, né? Falando assim, ok. Pois é. Então, isso aqui tira a atenção das suas tarefas são importantes para você também. Então, pense, se você, numa reunião importante, você está com o celular e isso está tirando o foco dali, primeiro, no geral, daquela reunião do resultado que você quer dar para a empresa, ela está te tirando, alongando o tempo, né? Porque as pessoas vão estar ali, começa a tirar dúvida. Não prestou atenção aqui, como foi mesmo que você falou? Repita aí. Então, a reunião não fica tão produtiva. Assim é com você, com a sua vida. Se você tem um celular que está ali atrapalhando, por que é que você vai deixar ele tomar o seu tempo tão importante? Então, muito cuidado, tanto nas reuniões que você é líder, em que você precisa dar o limite de tempo ali, é importante que você realmente, se puder, né, oriente as pessoas a guardarem o celular. É desagradável, as pessoas não estão muito acostumadas, hoje em dia já levam o celular para tudo, mas é legal que isso aconteça. Então, isso é uma prática importante que você precisa colocar no seu dia a dia. Uma outra coisa é anotar, né? Por que eu falo de anotar? Porque muitas vezes vem coisas da sua mente, né? Quando você está focado realmente, ligado ali no que você tem que fazer de tarefa, seja no computador, seja no campo, seja coisas que vão aparecendo, tanto alguém te falando ou a sua mente, você ter um papel para anotar. Isso aqui eu resolvo depois, isso aqui eu resolvo depois. Então, anote as tarefas que vierem à sua cabeça, o que vierem que as pessoas trouxerem. Tá, eu vou resolver isso, mas só um minuto, anota. Coloca o nome, coloca a observação que você puder, para você não sair totalmente do seu foco, tá certo? Uma outra coisa que você pode colocar em prática é praticar aí a técnica Pomodoro, que ela é muito falada, já tem muitos exemplos na internet, que é o seguinte, você se concentrar, por exemplo, 10 minutos e ter 5 minutos ali de alguma distração para você mudar de tarefa, fazer algo mais tranquilo, conversar com uma pessoa. Porque aqueles 10 minutos vão ser importantes para que você tenha realmente uma produtividade maior. Então, o seu cérebro entende que aquilo é importante e vai dar uma resposta melhor
de raciocínio, de ideias, de insights, algo que você tem que resolver. Ou, por exemplo, se você faz, né, 4 blocos de 25 minutos. Então, você faz 25, descansa 5, 25, descansa 5. No quarto bloco, você descansa 30 minutos, mas eu não vou ficar falando aqui da técnica, você procura saber como é, que você vai conseguir aí na internet como que você faz, tá? Mas é importante que você lembre de agendar intervalos aí para que você possa descansar. É uma forma de você levantar para beber uma água, apesar de que a gente sugere que você tenha a sua água muito próximo, né? Já que você está, por exemplo, se você estiver sentado resolvendo alguma coisa, fazendo um relatório, você não vai ficar levantando para beber água. Então, mas é uma forma de você também sair desse momento e descansar. Uma outra coisa que você pode fazer é usar aplicativos de foco. Por exemplo, você está no computador, você trabalha em home office, você trabalha em orçamento, realçamento, planejamento, que seja, com projeto no computador, e aí você tem ali aplicativos que controlam o seu tempo. E vai bloquear todos os outros sites que não tem nada a ver com o que você define, que não tem nada a ver naquele momento. Então, depois de 30 minutos, ou o tempo que você definir, é que você consegue liberar esse site para poder dar uma olhadinha, tá? Uma outra muito boa prática é você se conhecer. Qual é o melhor horário para você manter seu foco? É pela manhã ou pela noite? É no silêncio ou no barulho? Né? Então, é importante que você saiba, ouvir música é legal, né? Trabalhar sozinho é importante, eu consigo produzir mais. Trabalhar no escritório ou melhor no campo? É preciso você se conhecer para que você consiga produzir mais, dar foco no que você realmente precisa para alcançar seu objetivo, para você dar resultado à empresa, né? Então, é importante que você defina os horários que você produz mais, para que você coloque as tarefas mais importantes, aquelas que são impulsoras, né? Que vai te impulsionar para a sua carreira, para a sua vida, para o seu objetivo, pelo horário. Se for pela manhã, você vai colocar pela manhã. Se for à noite, você coloca à noite. Apesar de que existem estudos que quanto mais cedo você fizer algo, você tem mais atenção e mais assertividade nas decisões. Então, procura o melhor horário para você aí. Uma coisa importante também, claro, é manter a saúde no dia, beber água, fazer exercício físico, ter um sono bom, né? Ter uma boa noite de sono, ter uma boa alimentação e meditar. Existem estudos que falam que meditar é importante. Meditar, eu sou um pouco assim, até mais muito jovem sobre isso, muito bebezinha sobre isso. Eu leio um pouco sobre isso, ainda não consigo colocar em prática muita coisa, mas eu percebo que quando você consegue estar ali 5 minutos, 2 minutos de respiração, que você faz assim uma respiração prolongada, mais calma, você consegue raciocinar melhor, oxigena o cérebro, então você tem melhores resultados. E aí você me diz assim, Joso, tá, você está colocando aqui várias ações de como focar, várias práticas, eu já vi aqui, vou até diminuir aqui para a gente ver quanto que a gente já falou aqui, né? Então, assim, várias ações, assim, para a gente colocar em prática. Se você quiser tirar até um print aqui agora, você pode colocar aqui. E, tá, Josi, e como que a gente faz isso no dia a dia, realmente, com tanta coisa para a gente... Eu estou te dando alguns exemplos, tá? Mas, se você quiser, é importante que você entenda o seguinte, a gente precisa ter pessoas que nos impulsionem também. Não só tarefas, não só planejamento, mas pessoas ao nosso lado, pessoas que estão ali ao nosso redor, elas são importantes para nos impulsionar. Então, de repente, você tem alguém que você admira, alguém que é um mentor para você dentro da sua área de atuação na engenharia. E aí, é importante que você cole nessa pessoa para que você pegue feedback, você pegue insights, para que ela te apoie realmente. Mas muita gente trabalha sozinho, está muito tarefado, ou é um líder e tem pessoas para ele liderar, tem coisas a resolver, muitas tarefas, e ele precisa de um mentor. E é mais por isso também que eu venho trazendo esses temas aqui,
porque essa é a minha área. Eu sou da área de engenharia, sou da área de planejamento, da área de gestão. Trabalhei muitos anos com gestão, da qualidade, gestão sustentável. Então, a gente tem o hábito, né, o costume e a experiência de treinar pessoas. E é por isso que eu trago esses temas aqui, porque isso tudo foi da minha vivência. Então, se você deseja ter alguém como mentor para te orientar a ter planejamento, a definir as metas, a focar no que é importante, e se você tem interesse em conhecer um pouco o meu trabalho, como são as minhas mentorias, você pode se candidatar, de repente concorrer a, um, a uma sessão diagnóstica até gratuita. Eu vou colocar o link no YouTube, aqui embaixo, e para você que está aqui comigo, se você quiser, me manda um direct colocando aqui, participei da aula no Zoom, Josi, eu quero que você me mande aí o link para eu fazer a sessão experimental, concorrer, né? Porque vai que vai, muita gente, eu não posso tirar muito tempo. Então, essa sessão experimental, a gente faz um diagnóstico do seu momento atual, e daí a gente pode traçar um plano para ver se você deseja entrar na minha mentoria, qual é a mentoria que você prefere, a mentoria individual, a mentoria em grupo, a depender do momento em que eu esteja do grupo ou não. Então, você pode concorrer a essa sessão diagnóstica, tá? Então, eu vou colocar o link aqui abaixo para que você no YouTube também possa, você que está vendo gravado, também tenha essa oportunidade. Então, vamos lá. Então, se você tem aqui muitas tarefas a resolver, né? A gente sugere que você realmente anote, dê as priorizações, né? Coloque realmente em prática, comece pequeno, defina uma tarefa prioritária que vai te impulsionar na sua carreira, para que você realmente dê o primeiro passo, tá? Então, vamos mais uma ação aqui, né? E agora uma ação concreta, uma ação prática, né? Eu quero saber de você, diante do que a gente já viu, o que é que você vai realmente colocar a mão na massa, vamos chamar assim, né? Qual ação você vai tomar para resolver essa área que você definiu? Ah, é uma área financeira, Josi. Eu quero resolver, melhorar minha área financeira na questão da engenharia, quero ganhar mais. Quais são as ações que você vai tomar? O que é que você vai fazer? Eu quero deixar isso muito claro aqui para você. São ações que você define, tá? Então, por exemplo, se você vai trabalhar numa tarefa impulsionadora em que você precisa melhorar a sua margem para entregar um relatório, para você melhorar a sua vida financeira, para você ter um aumento, ser promovido. Então, a gente tem aqui, vou dar um exemplo, né? Do que você quer, de repente, ser um diretor. Eu já venho falando aqui em outro momento, né? Se você vai trabalhar para melhorar a sua margem, né, de tempo das tarefas que vão te impulsionar isso, então você tem que sair daquelas tarefas, entregar relatório, falar com as pessoas, fazer reunião mais objetivas. Você vai melhorar esse seu tempo para que essa tarefa ela saia de uma tarefa que é agoniante, que você entrega quase com atraso, para uma tarefa com margem de tempo, beleza? Daí, você pode pensar nos relatórios, nas entregas que você tem de resultados com mais antecedência, para que você tenha como impressionar o seu líder, né? Vamos dizer assim, para que as pessoas ao seu redor que podem te ajudar a crescer te percebam, te elogiem, né? Te valorizem, né? E aí você seja reconhecido, e aí você vá aí cada passinho crescendo na sua carreira, na empresa que você está, para alcançar aquela ideia que você tem, que é seu objetivo principal, que é ser diretor dessa empresa. E aí, eu quero que você deixe aqui, né? O que é que você precisa eliminar? O que é que você não vai fazer, né? O que você vai deixar de fazer, vamos botar assim, né? Para você conseguir conquistar isso.
É preciso que você tenha clareza do que você vai fazer e do que você não vai fazer. Bom, eu não vou mais, Josi, abrir uma reunião sem tempo determinado de terminar. Eu vou abrir uma reunião e dizer: daqui a 2 horas nossa reunião acabou. Todos nós temos que falar 5 minutos, 15 minutos para cada, todo mundo tem que fazer o relatório. Bom, então tá bom. Então, com isso, você vai tornar as suas reuniões mais produtivas, você vai conseguir dar agilidade ao processo, vai ocupar menos tempo da equipe, o seu líder vai observar que você está sendo mais produtivo e daí por diante. Então, coisas que você precisa eliminar, aí você precisa anotar, tá? Você precisa anotar coisas que você precisa eliminar que vão te ajudar a te impulsionar na sua carreira, no seu objetivo. Beleza? Então, vamos aqui a praticamente, nosso tema final, né? Se você quer ser líder realmente da sua carreira, você quer realmente se tornar protagonista aí, você precisa cuidar da sua carreira como um líder. Como é que o líder faz? O líder lidera os outros. Mas nesse momento eu estou pensando em você liderar você mesmo, né? Então você precisa treinar essas práticas que nós trouxemos aqui, que eu trouxe aqui para você, e colocar ela no seu dia a dia, né? Então, outra coisa que é importante, né? Você precisa aprender com o processo todo dia. Eu não sei se você lembra, mas eu venho sempre falando do que a gente precisa fazer, quase que um ciclo PDCA. Não sei se todo mundo conhece, todo mundo que está aqui conhece o ciclo PDCA, né? Então, você precisa planejar, você precisa fazer, você precisa checar e agir novamente em função do que você precisa fazer de melhoria para poder você estar cada dia dando um passo na direção correta. Isso você só consegue saber se você está na direção correta, se você planeja, se você pratica isso que você planejou, se você checa o que deu certo, o que deu errado. Isso você pode fazer semanalmente na sua vida, na sua carreira, na sua profissão, nos seus relatórios, nos seus resultados, nas suas reuniões, tá? Então, pratique a melhoria contínua sempre, tá certo? Então, outra coisa que é importante você estar ligado e estar fazendo é rever periodicamente o seu objetivo, porque não é obrigado você ter um objetivo único para o resto da vida. Você, cada vez que você dá um passo e você chega mais próximo do seu objetivo, de repente abre um outro leque de opções em que você tem que fazer escolhas, porque surgiram oportunidades novas. Então, é preciso que você avalie no meio do caminho esse processo, esse seu objetivo, o que é que eu preciso melhorar, realmente estou indo no caminho certo, não estou indo, tá? É importante você observar. E qual é a importância também do seu mentor, né? Como eu estou falando aqui. Qual a importância do seu mentor? É te orientar. Primeiro, baseado no que ele viveu, no meu caso, com experiência dentro da engenharia, dentro de obra, dentro da área de gestão de qualidade, dentro da área de gestão de sustentabilidade, né? E sou também engenheira de segurança do trabalho, então, toda essa parte de treinamento, gestão, eu vivi. Então, eu tenho condições de te orientar, mas você não precisa vir exatamente para mim. Você precisa ter um mentor, ter alguém que vá te orientar ao melhor caminho. Claro que se você vier, nós temos metodologias, né? Eu tenho aqui uma forma de você planejar toda a sua carreira de uma forma smart, mensalmente, semanalmente, o que você vai fazer daqui a um ano, decidir junto, né? Ter planejamento sobre network. Então, assim, são várias coisas que a gente trabalha dentro da mentoria e que, se você quiser conhecer um pouco mais, é só entrar em contato. E, mais uma vez, falando aqui, eu vou deixar o link para você que não viu, ou para você que está assistindo no replay, vou deixar o link aqui no YouTube para que você possa concorrer a uma sessão experimental, fique à vontade. Então, é importante que você tenha alguém para te orientar, alguém que tem mais experiência, ou, de repente, um coach, se você tiver mais ligação com o coach, porque você precisa avaliar se você está no caminho certo. Às vezes você não consegue avaliar isso sozinho, porque você está no dia a dia. E quando a gente tem uma orientação, tem alguém, às vezes, cobrando a gente dá
melhores resultados, né? E realmente a gente precisa conviver com pessoas que já viveram ou passaram por aquilo. Então, você precisa lembrar sempre de comemorar cada conquista. Por quê? O seu sucesso, você tem que lembrar muito bem disso, que o seu sucesso não está na ponta, não está lá no final. O seu sucesso é o que você conquista a cada dia, a cada caminhada. Então, comemore sempre tudo que você conquistar. E eu vou estar aqui sempre à disposição para comemorar junto com você. Me conta nos comentários. Se você está no YouTube, você pode me seguir, fazer um comentário. Então, fique à vontade para que a gente vá aqui conversando. Coloca nos comentários, faz alguma pergunta. E você que está aqui também comigo no Zoom, coloca aqui se você está gostando dessa aula, se você já gostou, já deu um ok, bota aí de 0 a 10, quanto que você gostou dessa aula e fique à vontade para preencher lá, colocar, né, preencher no link que você vai, se você quiser me pedir no direct, a sua aplicação aí para concorrer à sessão experimental, beleza? Então, se você não tiver nenhuma dúvida, eu vou encerrar aqui, porque nós já falamos sobre tudo, eu vou só colocar aqui novamente o mapa mental para você, se você quiser receber esse mapa mental, olha ele todo aqui, se você quiser receber esse mapa mental, eu vou liberar para você, faz o print aí da nossa live, da nossa aula, que aí você me coloca lá, pode colocar nos stories, dizer que você esteve aqui, que a aula foi legal, que a aula foi muito boa, olha, que a aula foi muito boa, e a gente sim pode estar liberando esse mapa pelo direct para você, tá bom? Então, até mais, até um outro encontro, até uma outra aula, coloque suas dúvidas, fala comigo no direct, coloca suas dúvidas também, comentário no YouTube, que a gente vai estar conversando por lá, tá bom? Um abraço, boa noite e até mais.